Luzia tinha exatamente 3 minutos. 3 minutos contados a partir do momento em que o alarme do celular disparava. Até o instante em que precisava estar de volta à cozinha. 3 minutos para atravessar o corredor, abrir a porta do quartinho da bagunça, verificar se Manuela estava bem, dar um beijo em sua testa e retornar como se nada tivesse acontecido. Se seu Benedito a descobrisse, perderia o único trabalho que lhe permitia cuidar da sobrinha. E sem esse trabalho, Manuela terminaria em um abrigo público, onde ninguém saberia o que fazer quando as convulsões chegassem. A cada 3 horas, sem falha, durante os últimos 2 anos. Essa era a rotina secreta de Luzia. Uma rotina que poderia custar tudo a ela, mas que não tinha como abandonar, porque Manuela era a única lembrança que lhe restava de sua irmã. E Luzia havia jurado protegê-la com sua vida. Mas para entender por que Luzia arriscava tudo a cada dia, primeiro você precisa conhecer a história completa. E eu te aviso, essa história vai te deixar indignado. Vai te fazer questionar muitas coisas. E no final, vai te mostrar algo que você não espera. Há 14 anos, Luzia recebeu o telefonema que mudou sua vida para sempre. Sua irmã mais nova, Clarice, havia falecido durante o parto. Tinha 22 anos. Era jovem, saudável, cheia de vida. A gravidez havia sido normal. Ninguém esperava complicações. Mas, às vezes, a vida não avisa. Às vezes, simplesmente te toma o que você mais ama. Sem explicação. Clarice morreu, mas sua filha sobreviveu. Uma bebê pequena, frágil, com os olhos escuros da mãe e um choro que parecia procurá-la. Deram o nome de Manuela, e desde o primeiro momento, Luzia soube que aquela menina era sua responsabilidade. Não havia pai. O homem que engravidou Clarice sumiu quando soube da notícia. Nunca o encontraram, nunca o procuraram. Não havia avós. Os pais de Luzia e Clarice haviam falecido anos antes, em um acidente de ônibus. Só existia Luzia, uma mulher solteira de 30 anos que trabalhava faxinando casas, sem faculdade, sem economias, sem marido, sem rede de apoio, mas com um amor infinito por aquela menina, que era tudo o que lhe restava de sua irmã. E assim começou sua vida como mãe, não mãe biológica, mas mãe em tudo o que importa. Trocou fraldas, acordou de madrugada, chorou de frustração e de amor. Aprendeu a fazer o impossível com o pouco que tinha. E durante 3 anos, tudo correu bem. Manuela era uma criança normal, risadas, primeiros passos, primeiras palavras, a clássica magia de ver um ser humano crescer. Mas quando Manuela completou 3 anos, algo mudou. Foi numa manhã de domingo. Luzia estava preparando o cafezinho quando ouviu um barulho estranho na sala. Correu para ver e encontrou Manuela no chão. Seu corpinho tremia violentamente. Seus olhos estavam em branco. Espuma saía de sua boca. Luzia não sabia o que fazer. Gritou, chorou, ligou para a emergência com as mãos tremendo. A ambulância demorou 15 minutos, que pareceram 15 anos. E quando finalmente chegaram ao hospital, os médicos lhe deram o diagnóstico que mudaria tudo. Epilepsia. Uma palavra que Luzia havia escutado, mas nunca entendido. Até aquele dia. Os médicos explicaram com paciência o que significava. O cérebro de Manuela tinha uma atividade elétrica anormal. Às vezes, essa atividade se disparava sem controle, causando convulsões. Podiam ser pequenas, quase imperceptíveis, ou podiam ser violentas,
durando vários minutos. Podiam acontecer uma vez por mês, ou várias vezes ao dia, e no caso de Manuela, eram frequentes e imprevisíveis. Tem algo que muita gente não entende sobre a epilepsia. Não é só uma doença, é uma forma de vida. É acordar a cada dia sem saber se hoje será um dia bom ou um dia ruim. É planejar tudo ao redor da possibilidade de uma convulsão. É levar sempre medicamentos na bolsa. É evitar luzes fortes e telas por muito tempo. É dormir o suficiente, porque o cansaço pode provocar crises. É viver com medo constante. E não é só a pessoa com epilepsia que vive com esse medo. Sua família também vive. Luzia aprendeu tudo isso nos primeiros meses após o diagnóstico. Aprendeu que existem diferentes tipos de convulsões. Algumas são quase imperceptíveis, como se a pessoa ficasse olhando para o nada por alguns segundos. Outras são violentas, com o corpo inteiro se debatendo. Aprendeu que os medicamentos podem controlar as convulsões em muitos casos, mas não em todos. Aprendeu que existem coisas que podem desencadear uma crise. O estresse, a falta de sono, as luzes intermitentes, certos alimentos, até mesmo as mudanças hormonais. E aprendeu que, apesar de tudo o que a medicina avançou, a epilepsia continua sendo uma doença misteriosa em muitos sentidos. Mas isso não era o pior. O pior veio depois, quando os tratamentos começaram a falhar. Primeiro foi um medicamento. Funcionou por alguns meses e depois parou de fazer efeito. Depois outro. O mesmo resultado. E outro, e outro, e outro. 6 medicamentos diferentes em 5 anos. Nenhum conseguiu controlar as convulsões. Epilepsia refratária. Esse era o termo médico para quando os medicamentos não funcionam. Significava que Manuela teria convulsões pelo resto de sua vida. E significava que nunca poderia ficar sozinha. Significava que cada dia era uma roleta russa, sem saber quando a próxima crise chegaria. E significava que Luzia teria que encontrar uma forma de cuidar dela, não importando o que custasse. Mas havia algo mais que Luzia teve que enfrentar, algo de que ninguém fala: o estigma. A epilepsia é uma das doenças mais incompreendidas do mundo. Ao longo da história, as pessoas com epilepsia foram consideradas possuídas por demônios, castigadas por deuses, amaldiçoadas. Mesmo hoje, em pleno século XXI, há pessoas que acreditam que a epilepsia é contagiosa, que podem se contaminar se tocarem em alguém durante uma convulsão. Luzia havia visto isso em primeira mão, quando Manuela tinha 6 anos, a levou a uma pracinha perto de casa. Estavam brincando tranquilamente, quando começou uma convulsão. Luzia fez o que sempre fazia. Ajoelhou-se ao lado de Manuela, a colocou de lado, protegeu sua cabeça e esperou. Mas enquanto esperava, ouviu os sussurros. As mães de outras crianças olhavam com horror. Afastavam seus filhos da área onde Manuela estava convulsionando, como se ela tivesse uma doença contagiosa, como se fosse perigosa. Quando a convulsão terminou, Luzia levantou o olhar e viu que a pracinha estava vazia. Todos tinham ido embora. Ninguém havia se aproximado para perguntar se precisava de ajuda. Ninguém havia oferecido ligar para a emergência. Apenas olhares de medo, de nojo, de rejeição. Naquele dia, Luzia chorou no busão voltando para casa. Não por causa da crise, ela já estava acostumada com aquelas. Chorou pelo mundo, por um mundo que ainda não entendia que epilepsia não é uma escolha. Não é algo que se pode prevenir. Não é motivo para ter vergonha. É simplesmente uma condição neurológica, nada mais,
nada menos. Mas a sociedade não via assim. E Luzia teve que aprender a proteger Manuela, não só das crises, mas também da ignorância dos outros. Por isso, quando começou a trabalhar para os Castanheda, não contou nada sobre Manuela. Não porque tivesse vergonha da sobrinha. Jamais, mas porque já tinha visto vezes demais como as pessoas reagiam. E não queria ver aquele olhar de medo nos olhos dos seus patrões. Não queria que a tratassem de forma diferente. Não queria que a vissem como um fardo. Então, escondeu a verdade. E carregou o segredo sozinha. Durante 5 anos. Se este vídeo está te fazendo pensar em alguém que você conhece, alguém que luta cada dia sem que ninguém saiba, fique até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar a sua forma de ver as coisas. Luzia precisava de um trabalho. Não qualquer trabalho. Um trabalho que permitisse cuidar de Manuela ao mesmo tempo. Mas que trabalho permite isso? Fábricas, não. Lojas, não. Escritórios, não. Luzia procurou durante meses e finalmente encontrou algo que podia funcionar. Trabalho doméstico, faxinar casas de famílias ricas. O horário era flexível, as tarefas eram conhecidas. E o mais importante, algumas famílias permitiam que ela levasse Manuela enquanto trabalhava. Mas encontrar essas famílias não foi fácil. Luzia se lembra de cada rejeição, cada porta que se fechou na sua cara, cada vez que disseram que não podiam aceitar uma empregada com uma menina doente. A primeira casa onde trabalhou depois do diagnóstico de Manuela foi com uma família de classe média. Eles foram amáveis no começo. Disseram que não tinha problema em levar a menina. Mas, na primeira vez que Manuela teve uma crise na casa deles, tudo mudou. E a patroa saiu correndo do quarto, gritando: "O que essa menina tem? Tá possuída?" Luzia teve que explicar que era epilepsia, que não era perigoso, que não era contagioso. Mas a senhora não a deixou terminar. "Olha, eu entendo que você tem uma situação difícil, mas eu não posso ter isso na minha casa. Eu tenho filhos. Não quero que vejam isso." Luzia foi demitida naquele mesmo dia. Sem pagamento, sem aviso, sem compaixão. A segunda casa foi pior. A família a contratou sabendo de Manuela. Ou pelo menos era o que ela acreditava. Mas quando a mãe da casa descobriu que Manuela tinha crises, chamou Luzia ao escritório. "Você não me disse que a menina tinha ataques." Luzia explicou que tinha mencionado que Manuela tinha epilepsia na entrevista. "Sim, mas você não disse que tinha ataques. Isso é diferente. Eu não posso ter essa responsabilidade na minha casa. E se ela se machucar? Podem me processar." Outra vez. Demitida. A terceira casa foi diferente. Era uma família de idosos. Um casal que vivia sozinho. E, quando viram Manuela, em vez de medo, mostraram compaixão. A senhora tinha tido um irmão com epilepsia. Sabia o que era. E durante 3 anos, Luzia trabalhou naquela casa sem problemas. Manuela tinha um cantinho especial onde brincava. A senhora lhe dava bolachas. O senhor lhe contava histórias. Era quase como ter uma família. Mas então, os idosos morreram. Um primeiro, a outra, 3 meses depois. E Luzia teve que procurar trabalho de novo. Foram meses difíceis, rejeições, discriminação, medo, até que finalmente encontrou o anúncio dos Castanheda. Procuravam uma faxineira. Período integral. Bom salário. E quando Luzia foi à entrevista, não mencionou Manuela. Não porque quisesse mentir, mas porque não podia mais suportar outra rejeição. Luzia trabalhou em várias casas durante anos.
Algumas famílias eram amáveis, outras eram indiferentes. Mas todas toleravam que Manuela estivesse ali, brincando em algum canto enquanto a tia faxinava. Até que chegou à casa dos Castanheda. Seu Benedito Castanheda era dono de uma rede de restaurantes. Um homem de negócios bem-sucedido, milionário, conhecido pela sua seriedade e pela sua obsessão com a eficiência. Sua esposa, Clarice, era o que o pessoal chamava de socialite. Organizava eventos de caridade. Aparecia em revistas. Tinha um closet maior que o apartamento de Luzia. Quando Luzia foi contratada 5 anos atrás, lhe disseram as regras. Pontualidade absoluta, discrição total. E a regra mais importante de todas, proibido trazer familiares ao trabalho. Luzia perguntou por quê. A resposta foi vaga. Algo sobre um incidente com outro empregado. Algo sobre manter a casa profissional. Luzia não insistiu. Naquele momento, Manuela tinha 9 anos e podia ficar na casa de uma vizinha durante o horário de trabalho. Era complicado, mas funcionava. Mas, 2 anos atrás, tudo mudou. A vizinha que cuidava de Manuela se mudou para outra cidade e não havia mais ninguém. Luzia buscou opções desesperadamente. Ligou para todas as pessoas que conhecia. Perguntou na igreja, procurou na internet, visitou creches, mas as respostas sempre eram as mesmas. Uma babá profissional custava mais do que ela ganhava em 1 mês. Uma escola especial para crianças com epilepsia custava o dobro. Uma creche não aceitava crianças com convulsões frequentes. O risco era alto demais, diziam. Não tinham pessoal capacitado. Luzia estava presa. Se deixasse o trabalho, não teria dinheiro para viver. Se trouxesse Manuela ao trabalho, a demitiriam. Se deixasse Manuela sozinha, algo terrível podia acontecer. 3 opções impossíveis, e ela teve que escolher a menos ruim. O primeiro dia foi o mais aterrorizante da sua vida. Luzia chegou cedo. Muito cedo. Antes que ninguém mais chegasse. Trouxe Manuela dormindo em seus braços. A levou ao quartinho de limpeza, na parte de trás da casa. Era um espaço pequeno, apenas o suficiente para guardar vassouras, rodos e produtos de limpeza. Mas tinha uma porta que se podia fechar com chave. E tinha uma tomada para carregar o celular. E tinha silêncio. Luzia acomodou Manuela num canto. Colocou um travesseiro e uma coberta. Seu boneco favorito. Lhe deu um beijo na testa e fechou a porta. Com o coração na garganta. Durante as 8 horas seguintes, Luzia trabalhou como se nada estivesse acontecendo. Limpou pisos, lavou pratos, sacudiu móveis, passou roupa e a cada 3 horas, quando ninguém a via, corria ao quartinho para verificar se Manuela estava bem. A primeira vez, Manuela estava dormindo profundamente. Na segunda vez, estava acordada, mas tranquila, lendo um livro que Luzia tinha deixado para ela. Na terceira vez, estava desenhando em um caderninho. No fim do dia, Luzia levou Manuela pelos fundos. Caminharam até o ponto de ônibus e voltaram para casa. Ninguém tinha notado nada. E assim começou a rotina secreta que duraria 2 anos. Todo dia Luzia chegava antes de todo mundo. Todo dia escondia Manuela no quartinho. Todo dia deixava comida, água, livros, cadernos e um celular carregado, caso acontecesse alguma coisa. E a cada 3 horas, sem falta, corria para verificar se estava tudo bem. Às vezes, Manuela tinha crises. E quando isso acontecia, Luzia largava tudo o que estava fazendo e corria. Não importava se estava no meio de faxinar a casa do seu Benedito. Não importava se a dona Cláudia tinha pedido alguma coisa urgente. Não importava nada.
além de chegar ao quartinho antes que alguém escutasse os barulhos. Luzia tinha aprendido a lidar com as crises de Manuela, depois de 11 anos de prática. Sabia exatamente o que fazer: colocá-la de lado para que não se afogasse, proteger sua cabeça de batidas, não colocar nada na boca dela, apesar do que as pessoas dizem, falar com calma, mesmo que não pudesse ouvir, e esperar que passasse. Porque as crises sempre passam. Às vezes duram 30 segundos, às vezes 2 minutos, às vezes 5. Se passassem de 5 minutos. Luzia sabia que era emergência e devia chamar uma ambulância, mas em 2 anos, isso só tinha acontecido uma vez. E nesse dia, Luzia quase perdeu tudo. Mas essa é outra parte da história. Agora, deixe-me contar sobre os objetos que Luzia usava para manter Manuela segura. Porque não é qualquer um que pode cuidar de alguém com epilepsia. E Luzia tinha aprendido coisas que nenhum livro ensina. O primeiro objeto era uma pulseira médica. Não era uma pulseira comprada em uma farmácia. Era uma pulseira feita à mão por Luzia, um cordão de couro trançado, com uma plaquinha de metal onde tinha gravado a informação mais importante. Nome: Manuela Rojas. Condição: epilepsia refratária. Contato de emergência: Luzia Rojas. Alergias: nenhuma. Medicamentos: levetiracetam 500 mg. Se algo acontecesse e Luzia não estivesse perto, essa pulseira podia salvar a vida de Manuela. O segundo objeto era um colchonete especial. Luzia tinha costurado ela mesma. Era um colchonete fino, mas com várias camadas de espuma, suficiente para amortecer o impacto se Manuela caísse durante uma crise. Porque as crises não avisam. Podem acontecer enquanto você está de pé, enquanto caminha, enquanto come. E se você cai no chão sem proteção, pode se machucar muito. Manuela tinha cicatrizes na testa de quedas anteriores. Luzia não queria que isso voltasse a acontecer. Por isso, todo dia, a primeira coisa que fazia era abrir esse colchonete no quartinho, para que, se uma crise chegasse, Manuela tivesse onde cair. Cada vez que o alarme de 3 horas tocava, Luzia largava o que estava fazendo. Às vezes estava no meio de passar roupa, às vezes limpando o banheiro de visitas, às vezes na cozinha. Não importava. Largava tudo e caminhava com calma, aparentando tranquilidade, em direção ao quartinho de limpeza. Abria a porta, verificava se Manuela estava bem. E em menos de 3 minutos, estava de volta ao seu posto, como se nada tivesse acontecido. Ninguém suspeitava de nada. Ou era o que Luzia achava. Um dia, há 1 ano e meio, Luzia quase foi descoberta. Foi numa terça-feira à tarde. Seu Benedito tinha chegado cedo do trabalho, algo que quase nunca acontecia. Normalmente, o seu Benedito chegava depois das 7, mas nesse dia chegou às 4. Luzia estava na cozinha quando escutou a porta da frente se abrindo. Seu coração acelerou, porque justo naquele momento, e seu alarme de 3 horas estava para tocar, e não podia pular a revisão. Manuela levava mais de 2 horas sozinha. Luzia escutou os passos do seu Benedito se aproximando. Primeiro foi à sala, depois ao escritório, depois ao corredor, o corredor que levava ao quartinho de limpeza. Luzia largou o que estava fazendo e saiu da cozinha. Precisava distraí-lo. Seu Benedito. Que bom que chegou. Quer que eu prepare um cafezinho? Seu Benedito a olhou com aqueles olhos frios que sempre tinha. Não, obrigado. Vou dar uma olhada em umas coisas no depósito. O depósito era do lado do quartinho de limpeza. Luzia sentiu que o mundo parava. Nesse momento, escutou algo. Um barulho pequeno, quase imperceptível. Vinha do quartinho.
Era Manuela tossindo. Luzia falou mais alto do que o normal, tentando cobrir o ruído. Seu Benedito, acho que tem um problema com a torneira do banheiro de visitas. Estava pingando. Aí eu fechei com força, mas continua gotejando. Seu Benedito franziu a testa. Por que não chamou o encanador? Luzia improvisou. É que pensei que talvez não fosse tão grave, mas se o senhor quiser eu mostro. Seu Benedito a olhou por alguns segundos. Segundos que pareceram horas. E finalmente disse, bem, mostre-me. Luzia caminhou em direção ao banheiro de visitas, afastando seu Benedito do corredor. Enquanto caminhavam, escutou outro ruído do quartinho, desta vez mais alto. Mas seu Benedito não parecia ter notado. Ou se notou, não disse nada. Luzia mostrou a torneira do banheiro. Inventou um problema que não existia e conseguiu mantê-lo ocupado o tempo suficiente para que Manuela se acalmasse. Naquela noite, quando chegou em casa, Luzia chorou durante 1 hora. Chorou de medo, de alívio, de esgotamento. E se perguntou quanto tempo mais poderia seguir assim, mas não tinha opção. Tinha que seguir. Por Manuela. Agora, deixe-me contar sobre o terceiro objeto que Luzia usava para cuidar da sua sobrinha. Era um cronômetro rosa. Um cronômetro de cozinha. Daqueles que se usam para assar bolos. Mas Luzia não o usava para cozinhar. Usava para medir as convulsões de Manuela. Porque havia uma regra que todos os cuidadores de pessoas com epilepsia conhecem. Se uma convulsão dura mais de 5 minutos, é uma emergência médica. Se chama estado epiléptico e pode causar dano cerebral ou até a morte. Luzia sabia disso. E cada vez que Manuela tinha uma convulsão, a primeira coisa que fazia era iniciar o cronômetro. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Luzia contava enquanto mantinha Manuela de lado, protegia sua cabeça e falava com calma. Já vai passar, meu amor. Já quase termina. Tia está aqui com você. 3 minutos. 4 minutos. Se chegasse a 4 minutos e meio, Luzia começava a se preparar mentalmente para chamar a emergência, mas quase sempre as convulsões terminavam antes. 3 minutos era a média, e quando terminavam, vinha a parte mais difícil, a confusão pós-ictal. Depois de uma convulsão, o cérebro está esgotado. A pessoa não sabe onde está. Não reconhece ninguém. Às vezes, não consegue falar. Manuela, às vezes chorava durante essa fase. Às vezes, ficava olhando para o nada. Às vezes, perguntava pela mãe, por Clarice. E cada vez que isso acontecia, o coração de Luzia se quebrava um pouco, porque não podia trazer Clarice de volta. Só podia estar ali, segurando Manuela, esperando a confusão passar. Essas eram as horas mais longas. As horas em que Luzia se perguntava se estava fazendo o correto. Se esconder a sobrinha num quartinho era a solução. Se havia outra forma. Mas nunca encontrava respostas. Só mais perguntas. Se você quiser saber mais sobre epilepsia e como afeta as famílias, deixe um comentário, porque há milhões de pessoas vivendo com essa condição e muito poucos falam sobre isso. Agora, o quarto objeto, o mais importante de todos, era um diário, um caderno de espiral com capa de plástico rosa. Manuela havia escolhido ela mesma, quando Luzia lhe disse que precisavam registrar as convulsões. Tenho 14 anos. Tia, não vou usar um caderno sem graça. Assim, escolheu um rosa com adesivos de unicórnios.
E cada vez que Manuela tinha uma convulsão, Luzia anotava tudo. Data, hora, duração, tipo de movimentos, como se sentia antes, como se sentia depois. Era um registro médico feito à mão, sem a frieza dos hospitais, sem a linguagem técnica dos doutores. Só as observações de uma mulher que conhecia sua sobrinha melhor que ninguém. Esse diário tinha mais de 200 entradas, 200 convulsões em 2 anos, algumas breves, algumas longas, algumas violentas, algumas suaves, mas todas documentadas, porque Luzia sabia que os doutores precisavam dessa informação e porque escrever ajudava a processar. Era sua forma de manter o controle, numa situação onde não tinha controle de nada. Um dia, Manuela perguntou algo que a fez chorar. Tia, por que temos que nos esconder? É porque eu estou doente? Luzia a olhou. Manuela tinha 14 anos, mas às vezes parecia muito mais velha. A doença a havia amadurecido antes do tempo. Não, meu amor, não é porque você está doente. Então por quê? Luzia respirou fundo. Porque o seu Benedito, o dono da casa, tem regras, e uma de suas regras é que os empregados não podem trazer suas famílias. Mas por quê? Não sei, meu amor. Algumas pessoas têm regras que não fazem sentido. E se me descobrirem? Luzia a abraçou. Se te descobrirem, buscaremos outro trabalho. Mas não se preocupe com isso. Eu cuido de você. Sempre vou cuidar de você. Manuela assentiu. Mas Luzia pôde ver em seus olhos que não estava tranquila. Que sabia que estavam fazendo algo que não deviam. E que, apesar de ter só 14 anos, carregava uma culpa que não lhe correspondia. Naquela noite, Luzia se prometeu algo. Se algum dia a descobrissem, não deixaria que Manuela carregasse com a culpa. Tudo era decisão dela. Tudo era responsabilidade dela. Manuela era só uma menina que precisava de cuidado. E Luzia era a adulta que havia escolhido arriscar tudo para dar isso a ela. Agora, deixe-me contar por que seu Benedito havia proibido que os empregados trouxessem familiares. Porque essa regra não havia existido sempre. Havia começado há 8 anos, depois de um incidente. Luzia não conhecia todos os detalhes, só boatos que havia escutado de outros empregados. Mas isso é o que sabia. Há 8 anos, um motorista que trabalhava para os Castaneda trouxe seu filho ao trabalho. O menino tinha uns 10 anos, e enquanto o motorista fazia suas tarefas, o menino ficou sozinho na garagem. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o menino encontrou as chaves de um dos carros, uma Ferrari das caras, e decidiu que seria uma boa ideia sentar no banco do motorista. De alguma forma, o menino conseguiu ligar o carro e o espatifou contra a parede da garagem. O menino saiu ileso, milagrosamente, mas a Ferrari ficou destruída. E seu Benedito perdeu mais que um carro naquele dia. Perdeu a confiança. Demitiu o motorista imediatamente. E no dia seguinte, enviou um comunicado a todos os empregados. Proibido trazer familiares ao trabalho, sem exceções. Essa era a regra que Luzia havia estado quebrando durante 2 anos. Não por capricho, não por irresponsabilidade, senão porque não tinha outra opção. Mas regras são regras. E seu Benedito não era conhecido por sua flexibilidade. Luzia sabia disso. E cada dia vivia com um medo de ser descoberta. Havia outros empregados na casa. Um jardineiro, uma cozinheira, um mordomo. Nenhum sabia o segredo de Luzia. Ou isso cria ela. Mas havia alguém que havia começado a notar coisas estranhas. A dona Cláudia.
a esposa de seu Benedito. Cláudia não era como seu esposo. Onde Roberto era frio, ela era calorosa. Onde Roberto era estrito, ela era flexível. Onde Roberto via empregados, ela via pessoas. E Cláudia havia notado algo em Luzia. Havia notado como desaparecia a cada 3 horas por uns minutos. Havia notado como às vezes parecia nervosa, sem razão aparente. Havia notado como chegava sempre muito cedo e ia embora sempre muito tarde. A princípio, Cláudia pensou que talvez Luzia estivesse roubando algo. Era a explicação mais lógica para seu comportamento estranho. Mas depois de observá-la durante semanas, Cláudia descartou essa teoria. Luzia era honesta. Disso estava segura. Então, o que estava escondendo? Cláudia decidiu averiguar. E o que descobriu mudaria tudo. Foi numa quinta-feira de manhã. Cláudia havia retornado cedo de uma reunião de caridade. Normalmente, chegava depois das 2. Mas nesse dia, a reunião se cancelou de última hora. Cláudia entrou na casa em silêncio. Não porque quisesse espiar ninguém, simplesmente porque assim era ela. Silenciosa, observadora, caminhou até seu quarto, mas no caminho, escutou algo, um ruído estranho, vindo do corredor dos fundos, onde estava o quartinho de faxina. Cláudia parou. O ruído era como um gemido, baixo, repetitivo. Pensou que talvez algum animal tivesse entrado na casa, ou que havia um problema com os encanamentos. Caminhou até o quartinho e abriu a porta. O que viu a deixou paralisada. No chão do pequeno quartinho, uma adolescente estava tendo uma convulsão. Seu corpo se sacudia violentamente. Seus olhos estavam em branco. Espuma saía de sua boca. E de joelhos junto a ela, segurando-a com cuidado, estava Luzia, a faxineira que levava 5 anos trabalhando em sua casa. Luzia viu Clarice na porta e todo o seu mundo desabou. Mas ela não podia parar. Manuela estava tendo uma convulsão e as convulsões não esperam. Luzia continuou fazendo o que sabia fazer. Manteve Manuela de lado, protegeu sua cabeça com uma mão. Olhou o relógio rosa que tinha ao lado. 2 minutos e 30 segundos. Já está quase passando, meu amor. Já está quase terminando. Clarice ficou na porta, sem saber o que fazer. Nunca tinha visto uma convulsão de perto. Era aterrador. O corpo daquela menina se movia de formas que não pareciam humanas. Os sons que saíam de sua garganta eram guturais, primitivos. E a expressão de Luzia era de uma calma que parecia impossível naquela situação. 3 minutos e 15 segundos. A convulsão começou a diminuir. Os movimentos se tornaram menos violentos. A respiração se normalizou. E, finalmente, Manuela ficou quieta, exausta, confusa, mas viva. Luzia a segurou em seus braços. Já passou, minha menina, já passou. Tia está aqui. E então olhou para Clarice. Havia lágrimas em seus olhos. Dona Clarice, eu posso explicar. Mas Clarice negou com a cabeça. Se ajoelhou junto a Luzia. E com uma voz suave, que surpreendeu até ela mesma, disse: primeiro cuida da menina, depois a gente conversa. E esperou. Esperou enquanto Luzia dava água para Manuela. Esperou enquanto a confusão pós-ictal passava. Esperou enquanto Manuela finalmente reconhecia a tia e perguntava o que havia acontecido. E quando tudo se acalmou, Clarice fez algo que Luzia não esperava. Ofereceu a mão para ajudá-la a levantar. Vem, vamos conversar na cozinha. Luzia seguiu Clarice com as pernas tremendo. Estava certa de que ia ser demitida.
2 anos de segredos, 2 anos de quebrar as regras, 2 anos de mentiras. Tudo havia terminado. Na cozinha, Clarice serviu um copo de água. Luzia não conseguia beber. As mãos tremiam demais. Como ela se chama? Manuela. É minha sobrinha. E tem epilepsia. Sim, dona Clarice. Desde os 3 anos. Clarice assentiu lentamente. Há quanto tempo você atrás para cá? Luzia baixou o olhar. 2 anos. 2 anos. Clarice repetiu as palavras. Não com raiva. Com algo mais parecido com assombro. Você está cuidando de uma menina com epilepsia severa num quartinho de limpeza durante 2 anos. E ninguém percebeu. Luzia não disse nada. O que mais podia dizer? Por que não pediu ajuda? As lágrimas começaram a cair. Porque seu Benedito proibiu trazer familiares. E eu não tenho mais ninguém que possa cuidar dela. Se eu a deixar sozinha, pode morrer. As convulsões são imprevisíveis. E se eu perder este trabalho, não poderei pagar os remédios dela. Luzia estava chorando abertamente agora. Todo o medo, a tensão, o esgotamento de 2 anos saindo finalmente. Eu sei que quebrei as regras. Eu sei que mereço ser demitida. Mas por favor, dona Clarice, me deixe terminar a semana. Preciso encontrar outro trabalho antes de ir embora. Por Manuela, por favor. Clarice a olhava em silêncio. E Luzia pôde ver algo em seus olhos que não esperava. Não era raiva, não era julgamento. Era algo mais. Algo que parecia compaixão. Luzia, vou te fazer uma pergunta e quero que me responda com honestidade. Luzia assentiu. Você está fazendo isso porque ama essa menina? Luzia a olhou nos olhos. É a única coisa que eu tenho no mundo. É a filha que eu nunca tive. É tudo o que me restou da minha irmã. Eu a amo mais que a minha própria vida. Clarice assentiu. E então, disse algo que Luzia lembraria pelo resto de sua vida. Eu não vou contar para o seu Benedito. Luzia não tinha certeza se tinha ouvido direito. O quê? Eu não vou contar. Pelo menos não ainda. Mas precisamos encontrar uma solução melhor que um quartinho de limpeza. Luzia não podia acreditar no que estava ouvindo. Por quê? Por que está me ajudando? Clarice suspirou. Porque eu sei o que é amar alguém que está doente. Eu sei o que é sentir que você não pode fazer nada. E eu sei o que é se esconder por medo. Luzia a olhou confusa. Clarice nunca havia falado de nada pessoal com ela. Mas antes que pudesse perguntar, Clarice se levantou. Traga Manuela para o quarto de hóspedes do 2º andar. Tem banheiro próprio e uma cama confortável. Vai ficar melhor lá do que nesse quartinho. Luzia não conseguia se mover. Estava em choque. Dona Clarice, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas cuide da sua sobrinha. Eu me encarrego do seu Benedito. E se foi, deixando Luzia na cozinha, chorando. Mas desta vez, chorando de alívio. Durante as semanas seguintes, Manuela deixou de se esconder no quartinho de limpeza. Agora tinha um quarto de verdade, uma cama confortável, um banheiro próprio, uma janela com vista para o jardim. E Clarice se assegurava de que ninguém entrasse naquele quarto quando seu Benedito estivesse em casa. Era um segredo compartilhado. Luzia e Clarice, 2 mulheres que não tinham nada em comum, uma faxineira e uma socialite milionária, mas unidas por algo mais poderoso que o dinheiro ou a classe social. Unidas pelo amor a alguém vulnerável. Clarice visitava Manuela quase todos os dias. Levava livros,
Emprestava seu tablet para ver filmes. Fazia companhia quando Luzia estava ocupada. E Manuela, que havia vivido tão isolada, finalmente tinha alguém além da tia. Alguém que a tratava como uma pessoa normal, não como uma doente, não como um problema. Só como uma menina de 14 anos que merecia atenção e carinho. Mas tudo tem um fim. E o segredo de Luzia estava prestes a ser revelado. Da pior maneira possível. Agora eu vou te contar o que você vai querer compartilhar com alguém. Era um sábado de manhã. Seu Benedito tinha decidido ficar em casa naquele dia. Algo raro. Normalmente, aos sábados ia ao clube de golfe ou a reuniões de negócios. Mas naquele dia ele ficou. E decidiu fazer algo que quase nunca fazia: caminhar pela própria casa. Clarice estava em uma reunião de caridade. Os empregados estavam em suas tarefas normais. E seu Benedito, entediado, decidiu explorar os quartos do segundo andar. Não procurava nada em particular. Apenas caminhava. Até que chegou à porta do quarto de hóspedes. E ouviu algo. Uma voz jovem. Alguém estava falando dentro daquele quarto. Seu Benedito franziu a testa. Quem podia estar ali? Abriu a porta. E o que viu o deixou completamente mudo. Havia uma adolescente sentada na cama. Uma adolescente que nunca havia visto em sua vida. E naquele momento, justo naquele momento, a menina começou a tremer. Seus olhos se reviraram, seu corpo se sacudiu e começou a cair. Seu Benedito ficou paralisado. Ela não sabia o que fazer, não entendia o que estava acontecendo. E naquele momento, Luzia entrou correndo. Passou por seu Benedito sem sequer olhar. Se jogou na direção da cama e agarrou Manuela antes que ela caísse no chão. Calma, meu amor. Já passou. Tia está aqui. Seu Benedito observava a cena sem conseguir se mover. A faxineira estava de joelhos na cama, segurando uma menina que convulsionava. E fazia isso com uma calma, uma experiência, que só podia vir de anos de prática. Um cronômetro rosa apareceu de algum lugar. Luzia o iniciou enquanto mantinha Manuela de lado. 1 minuto, 2 minutos. Já está quase terminando, minha menina. Já está quase. Seu Benedito continuava paralisado na porta. Finalmente, encontrou a voz. Que diabos está acontecendo aqui? Luzia não respondeu. Não podia. Manuela era sua prioridade. 3 minutos. A convulsão começou a diminuir. E quando finalmente terminou, Luzia levantou o olhar para seu Benedito. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de algo mais. Desafio. Se vai me demitir, demita, mas primeiro me deixe garantir que minha sobrinha está bem. Seu Benedito não disse nada, apenas ficou olhando. Olhando para a menina exausta na cama, olhando para a empregada que havia quebrado todas as suas regras, olhando para algo que não entendia, mas que parecia familiar, demasiado familiar. Seu Benedito deu um passo para trás e depois outro. E então se foi, sem dizer uma palavra. Mas o que Luzia não viu foi o que aconteceu depois. Seu Benedito caminhou até seu escritório, fechou a porta e se sentou em sua poltrona de couro, sozinho, em silêncio, olhando para o nada. Porque o que havia visto naquele quarto não era apenas uma menina convulsionando. Era seu irmão, Miguel. Era o quintal de sua casa, há 45 anos. Era o momento que havia passado a vida inteira tentando esquecer. Seu Benedito fechou os olhos. E as lembranças chegaram como uma avalanche.
Miguel tinha 8 anos. Ele tinha 10. Era um sábado à tarde. Seus pais estavam dentro, preparando o jantar. Eles estavam jogando bola no jardim. Tudo era normal, até que não foi. Miguel parou de se mover. Seus olhos ficaram brancos. E ele começou a tremer. Roberto, com 10 anos, não sabia o que fazer. Havia visto as convulsões de seu irmão antes, mas sempre havia um adulto por perto. Sempre havia alguém que sabia o que fazer. Mas naquele dia, estava sozinho e entrou em pânico. Em vez de ficar com Miguel, correu para buscar seus pais. Correu o mais rápido que pôde, gritando, chorando, aterrorizado. Seus pais saíram correndo atrás dele, mas quando chegaram ao jardim, Miguel já havia caído. Tinha batido a cabeça contra uma pedra do canteiro. Havia sangue, muito sangue. Levaram-no ao hospital de emergência. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Mas 2 dias depois, Miguel morreu. Traumatismo crânioencefálico. Isso disseram os médicos. Um golpe na cabeça, durante uma convulsão. Porque ninguém estava ali para protegê-lo. Porque Roberto, seu irmão mais velho, não ficou. Seu Benedito abriu os olhos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. 45 anos depois, a dor continuava igualmente fresca. A culpa continuava igualmente pesada. E hoje, havia visto uma faxineira fazer o que ele não conseguiu fazer. Havia visto Luzia ficar. Havia visto Luzia proteger a cabeça de sua sobrinha. Havia visto Luzia ser tudo o que ele não foi. E algo nele se quebrou. Não de uma maneira ruim, da maneira em que as coisas precisam se quebrar, para poder se reconstruir. Seu Benedito passou a noite inteira em seu escritório, pensando, recordando e, finalmente, entendendo algo que havia evitado a vida inteira. A regra de não trazer familiares não era para proteger sua casa, era para se proteger a ele mesmo das lembranças, da dor, da culpa. Mas naquela noite, vendo Luzia cuidar de Manuela, seu Benedito entendeu algo mais. Esconder-se da dor não a fazia desaparecer, apenas a fazia mais forte. E talvez, só talvez, era hora de enfrentá-la. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, seu Benedito já havia tomado uma decisão. Luzia o viu se aproximando pelo corredor e soube que era o fim. Iria ser demitida. Depois de 5 anos de trabalho impecável, depois de 2 anos de segredos, depois de tudo, Luzia abraçou Manuela. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Perdoa-me, minha menina. Eu tentei. De verdade, eu tentei. Manuela, ainda confusa pela convulsão, não entendia o que estava acontecendo, mas sentiu a tristeza de sua tia e a abraçou mais forte. Naquela noite, Luzia não conseguiu dormir. Esperava uma ligação de seu Benedito, dizendo que não voltasse, ou uma mensagem de Clarice, desculpando-se por não poder ajudar mais. Mas não chegou nada, apenas silêncio. Um silêncio que era pior que qualquer condenação. Na manhã seguinte, Luzia foi trabalhar como sempre. Se a iam demitir. Preferia que fosse pessoalmente. Queria olhar nos olhos de seu Benedito e dizer tudo o que havia sacrificado, tudo o que havia arriscado, tudo o que havia feito por amor. Mas quando chegou à mansão, algo estranho aconteceu. Clarice a estava esperando na porta e ao lado dela estava seu Benedito. Luzia se preparou para o pior, mas seu Benedito não parecia zangado. Parecia diferente. Parecia mais velho do que havia parecido ontem.
Parecia carregando algo pesado. Luzia, disse seu Benedito. Sua voz era diferente, mais suave. Precisamos conversar. Luzia assentiu. Sentou-se na sala, em frente a seu Benedito e Clarice, e esperou. Seu Benedito respirou fundo. O que vou te contar? Quase ninguém sabe, nem mesmo a maioria dos meus empregados. Luzia não disse nada. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha um irmão mais novo. Se chamava Miguel. Tinha 8 anos. Luzia o olhou, confusa. O que isso tinha a ver com ela? Miguel tinha epilepsia. O coração de Luzia parou. Não era tão severa quanto a da sua sobrinha, mas tinha convulsões regularmente. Seu Benedito fez uma pausa. Seus olhos estavam úmidos. Um dia, estávamos brincando no quintal de casa. Meus pais estavam dentro. Éramos só ele e eu. Seu Benedito fechou os olhos. Ele começou a ter uma convulsão. Eu tinha 10 anos. Não sabia o que fazer. Entrei em pânico. Em vez de ficar com ele, corri para buscar meus pais. Uma lágrima caiu pela bochecha de seu Benedito. Quando voltamos, Miguel já havia caído e batido a cabeça contra uma pedra. Luzia cobriu a boca com a mão. Morreu 2 dias depois no hospital. O silêncio na sala era absoluto. Seu Benedito abriu os olhos. Eu tinha 10 anos. Era uma criança. Não era minha culpa. Foi isso que me disseram a vida toda. Mas eu sabia a verdade. Se eu tivesse ficado com ele, se eu tivesse protegido a cabeça dele como você fez ontem com sua sobrinha, talvez ele estivesse vivo. Luzia não sabia o que dizer. O homem frio e rigoroso que ela conhecera por 5 anos estava chorando na frente dela. Quando vi aquela menina convulsionando ontem, foi como vê-lo de novo. E quando vi você tão calma, tão capaz, fazendo tudo o que eu não consegui fazer, seu Benedito não conseguiu terminar a frase. Clarice pegou a mão dele. O que o seu Benedito está tentando dizer é que ele entende por que você fez o que fez. Seu Benedito assentiu. A regra de não trazer familiares. Eu fiz porque tinha medo. Medo de que algo acontecesse na minha casa e eu não pudesse lidar com isso. Medo de reviver o que aconteceu com Miguel. Ele olhou para Luzia diretamente. Não era para castigar ninguém. Era para me proteger. Luzia finalmente encontrou sua voz. Seu Benedito, eu não sabia. Sinto muito pelo seu irmão. Seu Benedito negou com a cabeça. Você não tem que se desculpar. Eu é que deveria me desculpar. Ele se aproximou dela. Durante 2 anos, você escondeu sua sobrinha num quartinho da despensa. 2 anos cuidando dela em segredo, com medo de ser descoberta. Tudo porque eu fiz uma regra estúpida baseada no meu próprio trauma. Luzia, eu estou te pedindo perdão. Luzia não podia acreditar no que estava ouvindo. O milionário frio e rigoroso estava pedindo perdão a ela. A faxineira. Mas seu Benedito não havia terminado. E eu quero fazer algo mais. Ele tirou uns documentos de um envelope. Estes são os papéis para inscrever Manuela na melhor clínica de epilepsia do país. Eles têm um programa para crianças com epilepsia refratária. Testes de novos medicamentos. Opções cirúrgicas. Tudo pago. Luzia olhou para ele sem entender. O quê? O que está dizendo? Estou dizendo que quero ajudar. Não por obrigação. Não por caridade. Porque essa menina merece uma oportunidade. E porque você merece que alguém te ajude depois de tudo o que você fez sozinha. As lágrimas caíam pelo rosto de Luzia. Ela não conseguia falar. Clarice se aproximou e a abraçou. Além disso,
disse Clarice. Já falamos com o mordomo. Manuela tem seu próprio quarto agora. Oficialmente. Ela pode ficar aqui enquanto você trabalha. Sem segredos. Sem medos. Luzia soluçou no ombro de Clarice. 20 anos carregando tudo sozinha. 14 anos criando Manuela sem ajuda. 2 anos escondendo sua sobrinha num quartinho da despensa. E finalmente, alguém estava lhe estendendo a mão. Agora, deixe-me contar onde eles estão hoje. 6 meses se passaram desde aquela conversa. Manuela ainda tem epilepsia. A doença não desapareceu. As convulsões continuam acontecendo, mas são menos frequentes. A clínica especializada encontrou um novo medicamento que parece estar funcionando. As convulsões passaram de 5 por semana para 2 por semana. E os doutores acreditam que, com mais tempo, podem ser reduzidas ainda mais. Manuela já não se esconde. Ela tem um quarto lindo na mansão dos Castaneda, com uma cama confortável, livros, um tablet e uma janela com vista para o jardim. E ela tem algo que nunca havia tido antes: amigos. Clarice a levou para conhecer outras famílias com crianças que têm epilepsia. E pela primeira vez na vida, Manuela conheceu outros adolescentes que entendiam o que era viver com convulsões, que entendiam o medo, a vergonha, o isolamento, e que a faziam sentir menos sozinha. Luzia continua trabalhando na mansão, mas não mais como faxineira. Seu Benedito a promoveu a encarregada do lar. Ela tem um salário melhor, melhores benefícios, e a liberdade de organizar seu horário para cuidar de Manuela quando precisar. Não é caridade, disse seu Benedito, é justiça. Você estava fazendo o trabalho de 3 pessoas por 5 anos e nunca reclamou. É hora de que alguém te reconheça. E o seu Benedito, o homem frio e rigoroso, mudou, não completamente. Ele continua sendo sério, continua sendo exigente, continua sendo um homem de negócios, mas algo nele se suavizou. Agora ele passa tempo com Manuela. Ele a ensina a jogar xadrez. Conta histórias de seu irmão Miguel. Mostra fotos de quando eram crianças. É a forma dele de sarar, a forma dele de fazer as pazes com o passado, a forma dele de converter a culpa em algo útil. E Clarice se tornou algo que Luzia nunca esperou ter. Uma amiga. As 2 mulheres, tão diferentes em tudo, encontraram algo em comum: o amor por pessoas vulneráveis e a vontade de fazer o impossível para protegê-las. Há uma semana, Manuela fez algo que ninguém esperava. Ela estava na sala da mansão, fazendo a tarefa. Seu Benedito e Clarice estavam lendo no sofá. Luzia estava na cozinha. Tudo estava tranquilo. E então Manuela levantou o olhar de seus livros e disse algo. Seu Benedito. Obrigada. Seu Benedito olhou para ela surpreso. Por que você está me agradecendo? Por ajudar minha tia e por me ajudar. Eu sei que o senhor não tinha que fazer isso, mas fez. E isso significa muito. Seu Benedito não soube o que dizer. Ele havia passado 45 anos carregando a culpa de não ter salvado seu irmão. E agora, uma menina de 14 anos estava lhe agradecendo por algo, por fazer o que ele não conseguiu fazer há tantos anos. Seu Benedito se aproximou de Manuela e lhe deu um abraço. Não foi um abraço de milionário. Não foi um abraço formal. Foi o abraço de um homem que finalmente estava sarando. Luzia, olhando da porta da cozinha, sorriu. As lágrimas caíam por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade, porque depois de 20 anos de lutar sozinha, finalmente tinha uma família, não uma família de sangue, mas uma família de coração. E isso, no final, é tudo o que importa. Há algo mais que eu quero te contar, algo que aconteceu há 2 semanas. Luzia recebeu uma carta.
Uma carta de uma organização de apoio a famílias com epilepsia. Acontece que a história de Luzia e Manuela havia se tornado conhecida na comunidade, não porque ela a tivesse contado, mas porque Clarice, sem lhe dizer nada, havia escrito um artigo sobre elas para a revista da Fundação. A carta era um convite. Queriam que Luzia falasse em sua próxima conferência. Queriam que ela compartilhasse sua história com outras famílias que estavam passando pelo mesmo. Luzia leu a carta 3 vezes. Ela não podia acreditar que alguém queria ouvir sua história, que alguém pensasse que seus anos de luta podiam ajudar a outros. A princípio, quis dizer que não. Eu não sou ninguém importante, disse ela a Clarice. Sou apenas uma faxineira. Clarice a olhou com aqueles olhos que agora Luzia conhecia bem. Você é uma mulher que cuidou da sua sobrinha em segredo, por 2 anos, sem que ninguém soubesse. Você é uma mulher que aprendeu a lidar com convulsões melhor que muitos doutores. Você é uma mulher que amou tanto alguém que arriscou tudo por ela. Ela fez uma pausa. Isso não é ser ninguém. Isso é ser uma heroína. Luzia chorou quando ouviu aquelas palavras. Ninguém a havia chamado de heroína nunca. Nem mesmo ela se via assim. Mas talvez, só talvez, fosse hora de começar. Deixe-me terminar com algo que a Luzia me disse da última vez que conversamos. Eu perguntei como ela se sentia, depois de tudo que havia passado. E ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Durante anos, pensei que esconder a Manuela era a pior coisa que podia fazer. Pensei que era uma mentirosa, uma pessoa ruim, alguém que não merecia ajuda. Ela fez uma pausa. Mas agora eu entendo que o que eu fazia não era mentir, era sobreviver, era cuidar, era amar da única forma que eu sabia. E então ela acrescentou: às vezes, as pessoas mais fortes são as que carregam fardos que ninguém vê. E às vezes, a única coisa que precisam é que alguém lhes diga que não precisam carregá-los sozinhas. Se você conhece alguém que está cuidando de um familiar doente em segredo, se você conhece alguém que tem medo de pedir ajuda, se você conhece alguém que está lutando sozinho, compartilhe este vídeo, não porque vá resolver todos os seus problemas, mas porque talvez lhes lembre que não estão sozinhos, que há pessoas no mundo que entendem e que, às vezes, a ajuda vem de onde menos se espera. No comentário fixado, eu deixo uma pergunta. Você conhece alguém que já teve que esconder algo, por medo de perder o emprego? Alguém que cuida em segredo? Conte-nos a sua história, porque cada história merece ser contada e cada cuidador merece ser visto. Obrigado por ficar até o final. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-lo. E se você quiser ver mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, onde seguiremos contando histórias de pessoas extraordinárias. Pessoas que amam sem condições. Pessoas que cuidam sem esperar nada em troca. Pessoas como a Luzia. E talvez, pessoas como você.